Olá, queridos pais, bem-vindos. Este é um áudio do projeto Pai Segundo o Coração de Deus. E o tema de hoje é Primeiro Seja Filho. Pode parecer assim, intrigante, palavra difícil. Se nós somos pai, por que nós precisamos aprender a ser filhos? E este tema tem rasgado meu coração e creio que nessa conversa vai ser muito edificante para todos nós. Então, primeiro nós precisamos nos lembrar que antes de ser pais, nós somos filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. Então, Jesus, quando morreu na cruz, ele nos deu o direito de estar na presença de Deus, não somente como servos, mas como filhos. Isso é muito maravilhoso. Nós sabemos, entendemos que nós somos adotados por Deus e nós podemos hoje chamar todos aqueles que creem em Jesus, que creem na salvação, que creem no sacrifício de Jesus, que reconhecem a necessidade de perdão, de salvação. Todas essas pessoas, elas são transformadas em filhos de Deus. Em Romanos 8, capítulo 15, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que maravilhoso. Jesus, ele nos deu a salvação. Ele nos deu a libertação de nossos pecados, ele nos tirou das mãos de Satanás, das trevas, e ele nos fez filhos de Deus. E muitas vezes no ministério de Jesus ele traz essa palavra, Pai, e ele ensina os discípulos a orarem ao Pai. Então, Pai nosso que estás no céu. E muitas vezes, eu até circulei na minha Bíblia, às vezes que Jesus fala Pai no Sermão do Monte, muitas vezes. Ele fala, ora a seu pai que te ouve em secreto. Ora ao teu pai que vai te abençoar. Então ele traz essa referência de Deus como o pai. E nós percebemos que isso para os fariseus da época era um escândalo. Porque ninguém ousava, naquele tempo, eles não ousavam dizer o nome de Deus. Então, o temor que eles tinham a respeito disso. E Jesus apresenta para eles um Deus que é tão próximo como um pai. Então, um pai que está ali presente, um pai que provê, um pai que sustenta, um pai que compreende, um pai que orienta e corrige, um pai que está próximo, um pai que é o próprio amor. Então, Jesus apresenta um novo patamar para nós alcançarmos, que é enxergar o nosso Deus como nosso Pai. Então, todo o sacrifício de Jesus era para que ele restaurasse a possibilidade do homem habitar novamente na presença de Deus. Porque o pecado, ele nos tira a alegria de habitar na presença de Deus. Então, quando o homem pecou lá no jardim com Adão e Eva, que começou ali toda a geração de pecado a partir deles, eles falaram para Deus, todo aquele processo ali, nós não queremos o Senhor como nosso Deus, nós queremos ser o Deus de nós mesmos. E vimos o que deu, né? Então, e Deus, quando Jesus veio, ele veio para restaurar, ele veio para nos mostrar que o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer pertinho dele. Quando Jesus fechou seus olhos ali para a vida na cruz, a Bíblia fala que o véu se rasgou, então uma nova possibilidade se abriu. Não era necessário mais mediadores para entrarmos na presença de Deus, porque a partir do momento que nós chamamos Jesus para habitar nas nossas vidas, Deus olha para nós e vê Jesus em nós. Isso nos dá acesso a Deus, mesmo com pecado, mesmo cheio de injustiças, mesmo com as nossas forças, jamais conseguimos termos o direito de estar na presença de Deus. Jesus nos estendeu a graça, que é a liberdade de estar na presença de Deus. Jesus pagou por nós um preço, aquele preço que nós, nem se trabalharmos a vida inteira, nem fizermos todas as justiças desse mundo, somos capazes de pagar. Isso Jesus pagou por nós. E primeiro, para que a gente entenda como isso pode ser aplicado à nossa vida como pai, nós precisamos construir esse relacionamento, não de um Deus distante, mas de um Deus próximo, de Deus
pai. E muitas vezes nós não conseguimos entender essa paternidade de Deus porque nós estamos cercados de exemplos ruins. Então, a coisa que mais Satanás insiste em criar neste mundo, e ele sabe o quanto ele tem alcançado vitórias a esse respeito, é distorcendo a paternidade. Então você vê que Satanás ele tem destruído a masculinidade, ele tem destruído a paternidade. Então cada vez mais nós temos filhos que são órfãos de pais presentes, então que são pais distantes, pais que, às vezes, um divórcio, às vezes, tantas coisas afastam as crianças do convívio desse pai. Nós temos também pais que estão dentro de casa, mas só preocupados com si mesmo, com as suas coisas, e não têm sido pais. Temos pais que, mesmo dentro de casa, são cruéis, são abusadores. Tudo isso são a influência de Satanás que ele tem construído neste mundo para destruir a imagem de pais a qual nós temos. Então, eu venho de um lar em que eu tive um pai maravilhoso, um pai incrível. Eu venho de uma família super estruturada, coisa rara, que é cada vez mais rara, tem se tornado cada vez mais rara. E eu e meus irmãos fomos muito abençoados. Nós tivemos uma família estruturada, um pai e uma mãe que souberam ser mãe, souberam ser pai, fizeram isso com excelência. E tudo que sou hoje eu devo a eles. Então, quando eu olho para o meu pai, eu consigo ver a Deus, porque eu tive um pai carinhoso, um pai presente, eu tive um pai que brincava, um pai que corrigia, que era tudo na medida correta. E isso me ajuda a enxergar a Deus como um pai. Mas eu sei que tem muita gente, tem muitos filhos que não quando olham para Deus, eles olham e imaginam seu pai terreno, que não foi presente, que não foi amoroso, que não foi provedor. E todas essas coisas refletem na forma que a gente vê Deus como pai. Então, se você tem a sua visão a respeito da paternidade distorcida, eu te convido a buscar a Deus como um pai. Não um pai segundo os padrões humanos, mas o pai segundo o padrão de Deus, o padrão de quem Deus é. E Deus, ele é pai. Deus é pai. Tanto que nós referimos à Trindade, nós referimos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus, ele tem esse aspecto de pai. Então, antes da gente se colocar como pais, nós precisamos olhar a Deus como um pai, viver essa paternidade, nos colocarmos no lugar de filho, nos permitimos receber o amor, permitimos receber a provisão, receber a correção, a atenção, o carinho de Deus. E Ele tem para oferecer a todos aqueles que creem em Jesus, que creem em Jesus como Salvador, que aceitam o Espírito Santo dentro de nós. Então é muito bonito, nós precisamos entender isso todos os dias e perguntar: Pai, me ajude a enxergar o teu amor por mim. Pai, me ajuda a te enxergar como pai. Ajude, Senhor, a construir um novo padrão na minha mente, no meu coração, a respeito de como eu olho para o Senhor e como eu me apresento como filho diante do Senhor. Então nós precisamos colocar essa situação na nossa mente, colocar todos esses aspectos, de colocar a Deus como pai e aprender com Ele a ser pai e a ser mãe, porque Deus também nos ensina a ser mães. Muitas vezes coloca pai segundo o coração de Deus, o nome do projeto, e muitas vezes a gente olha e pensa, não, é só para pais. E não, é para paternidade, para maternidade, como pai, como mãe. E todos nós precisamos olhar para Deus como pai, como nosso pai, e tê-lo como referencial. O referencial de graça, de misericórdia, de amor, de correção, na medida que a Bíblia nos ensina a fazer. À medida que Deus tem do tratar dele conosco, e nós podemos aprender com ele a sermos excelentes pai, e simplesmente nos colocamos na posição de filhos dele, deixando ele nos amar, nos corrigir, nos proteger, construindo esse relacionamento de filho com ele, porque Deus, ele está disponível para nós. Nós precisamos ir até ele. Antes dele estar lá no nosso cantinho de oração, antes da gente chegar no nosso cantinho de oração, Deus já está lá. O Pai já está lá. Jesus fala que vai, fecha o teu quarto,
Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Pai que te ouve em secreto. Então, isso tudo resume que Deus já está lá para nós. O Pai já está lá para nós. E nós podemos ir até Ele. Nós devemos ir até Ele. Isso requer de nós esforço. Muitas vezes a gente espiritualiza muitas coisas. Acredita que eu tenho que sentir que eu devo orar. Eu devo sentir que eu devo buscar. Eu devo sentir a presença de Deus para entrar na presença de Deus. E não é assim que funciona. Nós precisamos ir experimentar, construir um hábito, ir com o coração aberto para ouvir o que Ele tem a dizer, para sentir a manifestação dele em nós. Então é um processo que nós devemos construir, é uma decisão que nós precisamos tomar. E eu te convido a tomar essa decisão junto comigo, a aceitar a paternidade de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha, sobre a sua vida. Vamos tomar essa decisão e deixar que Ele trabalhe em nós, que Ele nos ensine a sermos filhos dele e automaticamente nós nos tornaremos pais melhores, porque nós aprenderemos com Ele, nós estaremos vivendo com Ele. Então eu te convido nessa hora, vamos fazer essa oração juntos e vamos pedir isso para Ele. Pai, louvado é o Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício por mim, por me permitir me apresentar na presença do Pai, me colocar diante da presença dele. Oh, Senhor, muito obrigada por poder recostar em teu peito e te chamar de Pai. Oh, Senhor, me ensina, Senhor, a te enxergar como meu Pai perfeito. Me ensina, Senhor Deus, a receber o teu amor, a receber a tua correção, a receber, Senhor Deus, tudo que a palavra Pai significa para o Senhor. Me ajude a enxergá-lo como Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a me libertar dos padrões destrutivos que o mundo lançou sobre a minha vida, que o mundo lançou sobre a minha infância. Oh, Senhor Deus, quebra, Senhor Deus, todas essas amarras, quebra todas essas mentiras construídas na minha mente e me ajuda, Senhor, a enxergá-lo como meu Pai querido, como meu Paizinho, meu papai, meu Abba. Me ajude, é o que eu te peço, Senhor. Eu te peço, eu tomo a decisão desta hora de aceitá-lo como meu Pai. Eu tomo esta decisão, Senhor Deus, que vai transformar a minha vida agora. Em nome de Jesus eu peço. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Creiam e experimentem o que o Senhor tem para nós. A revelação de um Pai lindo, de um Pai incrível, de um Pai maravilhoso que Deus é. Então eu te convido a tomar essa decisão e experimentar e testemunhar o que o Senhor Deus vai fazer na tua vida. Então até o próximo áudio. Paz do Senhor a todos.